ministérios. E eu quero te pedir que você preste muita atenção. Na sexta-feira aí, nós esclarecemos alguns pontos muito importantes acerca dos dons espirituais, que são ferramentas essenciais para a profecia, para nós entendermos, como nos movermos profeticamente. Nós tratamos também sobre a igreja, uma igreja profética, e também aprendemos pontos sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, na igreja local, no Brasil e no mundo. E aí a gente passeou por muitas coisas interessantes, e hoje a gente vai encerrar falando aí sobre o objetivo da profecia, o ofício profético no Antigo Testamento e no Novo Testamento, amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia comigo. A gente não está com... tá. A gente está com data show. Eu só repetindo uma coisa que me passaram aí. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios 14, versículo 3, amém? E eu vou pedir para alguém ler para mim com a voz bem alta, para poder todo mundo prestar atenção. 1 Coríntios 14, versículo 3. Quem abriu pode ler. Amém. Então, nós vemos aí que o objetivo da profecia é para encorajamento. Pode falar de novo, Vitor? Edificação, encorajamento e consolação. Em outras versões, o encorajamento está como exortação. Então, o objetivo da profecia, da palavra profética, está contido nesse texto. E esse texto, ele resume aí todo o campo profético, porque é para isso que profetizamos, para edificar, para encorajar e para consolar os homens. Amém? E essa parte B é muito importante, porque entendemos aqui que o benefício da profecia nunca é para quem profetiza, e sim para quem recebe a palavra profética. Então, é para tudo isso e para os homens, ou para a igreja de Cristo. Toda a profecia tem como alvo servir ao próximo e nunca a si mesmo. Esse é um dos principais motivos de aprendermos mais, sobre tudo isso que Deus tem nos guiado aí nesse seminário, mas focando agora no seminário dos 5 ministérios do dom profético, eu preciso que vocês entendam isso, que profetizar nunca é um benefício para mim, para quem está profetizando, e sim para o outro, para a igreja. E não pode ser visado no que eu estou fazendo, no exercício que eu estou fazendo. A verdadeira profecia tem como origem a fonte do coração de Deus, e não da vontade humana, porque se fosse sobre a nossa vontade, a gente fala muito isso, que a gente não profetizaria nada de bom. Se fosse algo, Jéssica, mas eu até que sou legal, eu desejo coisas boas para as pessoas, mas você encontrar alguém que você não gosta, em algum momento na sua vida, alguém que você não simpatiza, alguém que você tem um pouco de dificuldade de amar, e você ia profetizar segundo o seu coração. Mas a profecia, ela não é segundo o nosso coração. E aí a gente vai ler de novo, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, para a gente entender isso e ficar bem fixado. A gente já falou na sexta-feira, sobre o que é a profecia e as 4 ferramentas que são os dons que Deus nos deu para usarmos no exercício profético. Então, hoje a gente vai falar agora bem atento sobre essas outras questões. Quem abriu aí pode ler, Perdão, 2 Pedro. Fui eu que errei. 2 Pedro 2, versículo 20. 2 Pedro 1, versículo 20. Está difícil. Próximo. Então, a profecia jamais teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo.
Toda manifestação profética que visa o benefício próprio é influenciada pelo espírito do falso profético. Se eu estou profetizando para que o centro da profecia seja eu estou influenciada pelo espírito do falso profético. Se eu estou profetizando segundo o desejo do meu coração, mesmo que seja algo bom, eu estou profetizando influenciada pelo espírito do falso profético. Porque a profecia que nasce do meu coração, ela é contrária àquilo ali. Amém? Vocês entenderam? Por isso que o serviço profético é para o corpo e não para o indivíduo. Porque não deve jamais buscar os seus próprios interesses, incluindo a cobrança da obediência do que foi liberado. Então, vamos dizer aí que há alguns anos atrás, é isso, perfeito. Há alguns anos atrás, vou usar a Tainá de exemplo, Deus me deu uma palavra profética sobre a Tainá. E que havia chegado o tempo dela voltar para a Fé para Todos. E eu, tremendo, porque a Tainá estava em Niterói, a Tainá estava vivendo a vida dela. E eu digeri aquela palavra profética, não teve só esse ponto, tiveram outros pontos na palavra, e eu ministrei. A Tainá tem por conduta profética julgar essa profecia. Ela não pode pegar e falar, é isso, acabou, estou voltando, estou cumprindo, estou obedecendo. Toda palavra profética na nova lei, ela precisa ser julgada e analisada. E você não vai estar sendo antibíblico, você não vai estar sendo ruim, você não vai estar sendo maldoso com a pessoa fazendo isso. Você vai estar sendo bíblico, na verdade. Você vai estar sendo um bereano se você fizer isso. Porque toda palavra profética tem que ser julgada. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E então, a Tainá foi viver a vida dela. E lá na igreja dela, Deus usou o pastor para entregar a mesma palavra profética. Eu liguei para o pastor? Não, eu não liguei para o pastor. Eu falei alguma coisa? Não, mas o Espírito que testifica aqui, testifica lá. E ele comunicou o mesmo senso, a mesma mensagem, porque é uma mensagem que parte do coração de Deus. E aí, essa questão que eu falei de obrigação é que, às vezes, por liberarmos uma palavra profética, nós temos essa expectativa de que a pessoa cumpra. Só que a palavra profética não é minha, não é sua. Nós não somos detentores disso, porque ela nasceu no coração de quem? De Deus. Então, para o cumprimento, a pessoa precisa obedecer e se posicionar na vontade de Deus, e não minha, não do homem, amém? E isso é muito importante também, para nós entendermos o objetivo da profecia. Precisamos entender isso para servirmos a nossa igreja com todos os dons que recebemos do Espírito. Todo cristão deve buscar os dons, mas Paulo, ele fala que de todos os dons, ele deseja que os cristãos busquem profetizar. Isso está na palavra de Deus. Vamos ali? Vamos ler? 1 Coríntios 14, também, vamos ficar nesse texto aí. Versículo 21. Pode ler. Pode ler, pode continuar. Amém. Agora lê para mim o versículo 31.
Amém? Então, Paulo está aqui incentivando a igreja de Corinto a profetizar. E esse capítulo inteiro ele vai falando acerca da profecia, acerca de métodos, porque sim, precisa haver métodos. E isso é muito interessante para a saúde da igreja, para o crescimento da igreja. Inclusive, a pastora, como leu ali, fala, né? É bom que cada um profetize de uma vez. É bom que tenha ordem, é bom que tenha decência, para que as pessoas também entendam com clareza, conheçam com clareza. O dom profético, ele traduz dentro de uma linguagem humana a mente e o coração de Deus. Então, a gente tem visto aí, muito no meio cristão, pessoas que simplesmente não acreditam no dom profético. Você conhece alguém? Eu conheço. Pessoas que não acreditam no dom e muito menos que existem profetas. Por quê? Porque houve esse movimento que é chamado cessacionista, onde as pessoas elas acreditam que o dom acabou ali, junto dos apóstolos, junto de alguns cumprimentos da lei, e eles resumem que o profético é até ali, até João, até a revelação de Apocalipse. Mas Cristo, quando institui os 5 ministérios, ele está falando que esses dons são necessários até que a igreja seja aperfeiçoada. A igreja está pronta? A igreja de Cristo está pronta? Não, senão ele já tinha voltado. Então, até que esteja pronta, nós precisaremos dos dons. Mas focando no nosso dom que a gente está falando hoje, vamos precisar do dom profético. Vamos precisar conhecer a mente e o coração de Deus. E um texto que eu falo muito, já falei mais, está lá em 1 Coríntios 2:10. Vamos lá, um texto que eu amo. Os jovens cansaram desse texto lá em 2017, 2018. Ninguém aguentava mais. Pode ler. Vamos ler o 9. Para fazer mais sentido. 9, 2, 9. Aí. Perfeito. Pode ler. Próximo. Eu amo. Uau! Incrível. E eu quero falar um segredo para vocês. Né? Primeiro, ele está dizendo lá no versículo 9 que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que os amam. Mas, que é uma sentença que agrega, que vai vir algo depois. Mas, após uma vírgula, ele acrescenta ali um segredo, que é Deus o revelou. E essa palavra revelar, sabe que palavra é? No original, do grego, que a gente tanto ama? Apocaliptos. E essa palavra revelar tem como significado o que está coberto ou o que está escondido, literalmente ou figurativamente, será tirado e será descortinado. Uau! Então, existe algo que Deus não vai mais revelar para nós? Existe algo que é distante demais e Deus não vai de forma alguma comunicar ao homem? Não. O Espírito de Deus, ele mergulha as profundezas de Deus e ele nos revela a mente de Cristo. E essa revelação é a semelhança de João. Vocês entendem isso? Meu cérebro quase explodiu quando eu estudei isso, mas tudo bem. Então, é como se fosse tirado uma capa e fosse divulgado e revelado o que estava escondido. E isso é profecia. É você descobrir o que ninguém sabe. E eu não sei vocês, mas eu já passei muito por isso. Ariana, vou contar seu segredo. A última vez foi com a Ariana. Eu já vou entregando. A gente estava na sala de oração ali na conferência, né? E aí eu comecei a orar pela Ariana. E aí Deus me mostrou algo que não fez sentido nenhum para mim, como sempre. E aí, quando eu comecei a falar, a Ariana começou a chorar e falar, ninguém sabe disso. Mas Deus sabe. E aí, Ele revela. Quando a gente busca conhecer a mente e o coração dEle, Ele revela. E aí, depois, para mostrar que já estava descortinado, aquilo já não estava mais encoberto. É igual ao Apocalipse. A gente já tem acesso, agora já foi revelado. A Ariana foi em outra igreja e um pastor falou a mesma coisa. E o pastor era pentecostalzão e você.
E Deus fala de forma diferente. Comigo foi, Ariana, eu estou vendo isso e isso. E com o pastor foi, labachúria. Porque é a forma como Deus comunica. Ele acessa a nossa mente, Ele acessa quem nós somos e revela o que está no coração dEle. E para isso a gente precisa entender que profetizar é estar diante de Deus. Então, eu vou poder profetizar em um ambiente extremamente próspero, profeticamente falando, céus abertos? Vai. Só que talvez você não vai acessar a revelação de alguém íntimo de Deus. Talvez você não vai acessar a revelação de alguém que busca o conselho do Senhor todos os dias. Então, existem diferenças, porque a gente vai falar sobre isso. Um profeta é alguém que anda com Deus. E alguém profético é alguém que capta no ambiente as coisas que Deus já derramou, que Deus já revelou. E a gente vai se aprofundar mais nisso. Para nós profetizarmos, é necessário conhecermos a mente e o coração de Deus, traduzindo isso para o nosso espírito e comunicando a mensagem à nossa alma, para que ela libere o que Deus gerou em nós. Então, essa mensagem nunca é sua. Ai, mas eu vi, certa vez eu vi isso, a pessoa se olhando na frente de um espelho. Mergulhe nessa verdade. Peça para o Espírito Santo discernimento para essa verdade. Ah, eu vi uma palavra. Pergunte sobre o que é essa palavra. A gente tem que fazer perguntas. Sabe uma criança que é curiosa? Eu uma vez li um livro que o pai, né, que ele estava relatando, é um profeta, e ele tem uma comunidade profética. E ele era profeta mesmo. E ele estava contando lá algumas histórias, coisas que Deus estava fazendo na comunidade, dentro da igreja. E ele fundou uma comunidade profética. E aí, ele orando e impondo as mãos por alguém, tinha uma coisa que não rompia, sabe? Estava impedido, estava travado. E ele não conseguia acessar. E aí, o filho dele chegou para ele e falou, pai, faz isso. Era um movimento, era tipo assim, sabe? Igual a dança faz toda hora. E aí, ele não entendeu e ele fez. E aí, a pessoa que ele tinha imposto as mãos e não tinha acontecido nada, quando ele fez o movimento, ela foi liberta. E ela sentiu, e aconteceu algo ali no mundo espiritual. E aí ele falou para o filho, como que você sabia? Ah, eu tive uma visão, e eu vi algemas quebrando os braços dele, então Deus me disse que era necessário fazer isso. Aí ele, mas como você sabe? Eu perguntei para Deus. Não é tão óbvio? Talvez seja, mas eu não fazia isso. Porque a nossa autossuficiência faz a gente achar que a gente sabe tudo. E crianças, pessoas que buscam conhecer... Gente, quem está com uma criança de 3 anos em casa sabe o que é o caos. A May falou que levou a Ana daqui para o sítio semana passada, e a Ana foi daqui para lá perguntando, por quê? Por quê? Por quê? Mas vai demorar? Que horas a gente vai chegar? Aonde está minha mãe? E, às vezes, a gente tem que se fazer como criança. Falar, Senhor, por que eu estou vendo isso? Senhor, o que isso significa? Senhor, mas não faz sentido para mim. Senhor, o que o Senhor quer falar? Nós temos que perguntar ao Senhor. Isso fala muito sobre enteóxas, né? Que é uma palavra no grego, que é uma entrevista. Entrevistando o coração de Deus. Nós temos que ter essa dúvida, esse questionamento, e não é de uma forma arrogante, não, é uma forma mesmo de, Senhor, me ensina. Senhor, eu quero saber, eu quero aplicar. Então, tudo isso é necessário para que a gente saiba receber, digerir e comunicar. Repita comigo. Receber, digerir e comunicar. É assim que desenvolve uma mensagem profética, amém? Agora a gente vai aqui aprender um pouco mais sobre como desenvolver esse dom, nesse receber, digerir e comunicar. Para que a gente faça isso, a gente precisa entender uma figura que também eu vi e achei sensacional, que é a mensagem profética, ela é como um rio. Eu quero que você feche seus olhos agora. Vamos lá, treinamento de visão. Eu declaro em nome de Jesus olhos abertos para ver. Eu declaro em nome de Jesus mentes férteis para perceber as coisas no mundo espiritual, todo cansaço, toda mente ocupada, toda mente cheia de problemas agora. Eu declaro libertação em nome de Jesus, que teus filhos acessem as tuas graças e a tua misericórdia. Amém. Eu quero que você visualize agora esse rio. Esse rio, ele está correndo. E esse rio, ele nasce do coração de Deus e ele repousa na igreja de Cristo.
Aonde que você está nesse rio? Você é alguém que é participante, você está no rio, você está fluindo com essas águas, ou você é alguém que está de fora observando? Você é alguém que está vendo o que Deus está fazendo? Essas águas, elas são violentas, turbulentas, ou são águas que correm, mas são águas calmas, são águas tranquilas? Para desenvolver o dom profético, você que está vendo algo agora, você precisa seguir o Espírito. Você precisa começar a fazer perguntas dentro de si. Espírito, o que eu faço com essas águas? Com a direção para onde esse rio está indo? O que eu faço com o que eu estou vendo? Você precisa seguir o que ele vai falar. E provavelmente o Espírito vai te apontar para a igreja. Para a palavra e para a igreja. Ele vai falar, volte-se para a palavra e olhe para a igreja. A gente precisa seguir esse movimento. Abra os seus olhos. Você viu algo? Eu nem estava participando e eu vi. A gente tem que seguir esse movimento. A gente não pode ser, não existe isso de profeta solitário. Não existe isso de Deus te chamou para um lugar onde você vai estar sozinho. Porque agora, na nova lei, você faz parte de um corpo. Amém? Você está inserido em uma igreja. E todo o serviço, tudo feito aqui, é para nutrir a igreja de Cristo. É para assessorar a igreja de Cristo. É para aperfeiçoar a igreja de Cristo. Então, faça essas perguntas para amadurecer no profético. E fale com Deus. Siga o Espírito, siga a palavra e siga a igreja. Para onde eles estão indo, o rio de Deus vai estar indo. Para onde eles estiverem apontando, você também tem que ir. Amém? Para desenvolver o dom profético, é preciso se tornar íntimo da voz de Deus. Lembra que a gente fez essas perguntas? Espírito Santo, o que é para fazer? E aí você tem que ter esse silêncio, essa percepção. Ele vai falar. Aí você tem que saber reconhecer a voz de Deus. Você tem que saber silenciar pensamentos e voltar a sua mente e o seu coração para que Deus possa te encher de revelação. A pastora falou aqui na sexta sobre como a nossa cultura pentecostal e carismática, às vezes nos faz achar que precisa haver um ápice para eu acessar coisas espirituais. E eu quero sinceramente perguntar para quantos de vocês não levaram tão a sério uma palavra profética só porque ela não tinha línguas? Só porque ela foi falada com muita clareza, muita calma? Será? Será que às vezes a sua mãe, um conselho da sua mãe não passou desapercebido só porque ela não falou como se fosse um selo, né, um anel? Isso é uma palavra profética. A pessoa começou com, assim diz o Senhor. A pessoa terminou com, eis que te digo. Você ouviu, Deus está falando com você. E não, a palavra de Deus, a palavra profética é toda a palavra que nos leva à justiça, à retidão e arrependimento. Toda a palavra profética aponta para a palavra. Toda a palavra profética volta para a igreja. E é isso que a gente precisa começar a fundamentar em nossos corações. A palavra profética não vai ser de um X jeito. E pode ser que ela seja, com todos esses atributos que eu falei. Mas não diminua quando ela for de algum irmão que vem e fale, eu tive um sonho com você. Eu tive uma visão com você. Porque aquilo ali é uma palavra profética também, amém? Para nós entendermos tudo que o Espírito está fazendo, para sabermos exercitar esse dom, é necessário, assim como Cristo, vermos o que Deus está fazendo e fazermos o que Deus está fazendo. Eu falei um pouco disso na sexta-feira, que Cristo só fazia o que via o Pai dele fazer. E nós, como filhos de Deus, precisamos urgentemente gerar essa cultura de, se Deus não mandar, não faz. Se Deus não está fazendo, não faz. Mas se Deus estiver fazendo, vai lá e se envolva. Pergunte para Ele, Senhor, Tu queres que eu participe? Tu queres que eu me envolva? E aí você começa a fazer, você começa a participar. Porque Cristo é e vai seguindo ser para sempre o nosso maior referencial profético. Nosso maior referencial de um profeta que
encarnou a própria lei, cumpriu toda a lei, e ainda sentado no trono, governando, ele ainda libera para a igreja dele o espírito profético, para que a igreja conheça o seu coração, a sua mente, os seus desígnios. Cristo é o nosso maior referencial. E a gente só vai conseguir contemplar tudo isso e parar, sabe, ter tempo para digerir tudo que ele está fazendo, quando a gente fizer o que Jeremias fala. Quem aí já ouviu falar no conselho do Senhor? Débora. Tia Aline, você está bem? Jeremias 23, vamos ler. Versículo 18. Eu vou fazer um breve resumo para vocês, eu vou ler essa. Essa eu amo. Vocês estão entendendo? Estou indo muito rápido. Jeremias 23, verso 18. Antes de ler, eu quero que você preste atenção aqui rapidinho. Esse capítulo, Jeremias, ele vai falar sobre os pastores, lá inicialmente. Pastores que destroem o rebanho, pastores que corrompem o rebanho. Depois ele vai falar sobre um reino que vai ser instaurado, que é o reino de Cristo, a semelhança de Davi. E por último ali, nessa parte que a gente vai tratar agora, ele começa a tratar sobre profetas mentirosos. E quando ele vai falar, né, vai tratando sobre esses profetas, ele diz: ai desses profetas que falam segundo o seu coração, porque enquanto Jeremias estava no conselho do Senhor, que a gente vai ler o que é para você entender já já, e estava observando o Senhor, contemplando, ele estava fazendo como Jesus fazia, ele estava vendo o que Deus estava fazendo. Esses profetas estavam profetizando segundo o seu coração. Eles profetizavam paz, quando Deus profetizava guerra, quebrantamento, dor para que vocês se arrependam por causa do pecado de vocês. E aí os profetas profetizavam na mão inversa. E o povo ficava perdido. E o povo ficava sem sabedoria, sem entendimento. Então a revolta de Jeremias faz ele escrever tudo isso. Vou te pedir para você ler em casa, que é um texto maravilhoso. E a gente vai ler versículo 18. E diz assim, ele vai falar muito. Vou ler só o 17 rapidinho. E ele fala assim: dizem continuamente aos que me desprezaram, o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer um que anda a sua dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Ou seja, ele estava dizendo que mesmo em pecado, o povo iria ser abençoado. Versículo 18, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu, repita comigo, viu, de novo, viu, e ouviu, de novo, ouviu. Então, duas chaves fundamentais. Viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração nos últimos dias, e entendereis isso claramente. Então, diferente do versículo 17, Jeremias profetiza que virá uma dura ira do Senhor. Porque ele viu o que o Senhor estava fazendo. Ele ouviu a palavra do Senhor. E ele profetiza segundo o que ele via e ouvia, e não segundo o seu coração. Gente, ele era hebreu. O desejo dele com certeza era: Senhor, salva o meu povo, misericórdia do meu povo. Mas ele não conseguia profetizar diferente do que ele via e do que ele ouvia. O conselho do Senhor é um lugar para nós contemplarmos o que Deus está fazendo. É um lugar para nós nos atentarmos e ouvirmos o que Deus está fazendo. É um lugar para nós pararmos tudo e fazermos, sabe o quê? Meditação. Quem aí faz meditação? Meditação é o mesmo que contemplação. É você adentrar num universo onde a sua mente não tem nada, é um vácuo. E você vai fazer isso, obviamente, no conselho do Senhor, buscando receber informações sobre Deus, sobre o que Ele está fazendo, sobre o que Ele está vendo, sobre o que Ele está ocupado, sobre onde está o coração dEle, as dores dEle, as questões dEle. Então, é um esvaziamento da nossa natureza para que a gente contemple apenas o que Deus está fazendo. Esse é o conselho do Senhor. E Ele nos chamou para contemplá-lo,
para vê-lo, para termos acesso a tudo que ele estava fazendo. E isso só é feito através de oração, de silêncio, de solitude. Essa palavra estava muito em alta há um tempo atrás, né? Todo mundo pregando sobre solitude. Mas é necessário, às vezes, a gente se retirar. E é por isso que Jesus, o nosso maior referencial, mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para contemplar o que Deus estava fazendo. Sinceramente, para mim isso não faz o menor sentido. Porque como eu que estou ligada a Deus, vou me retirar do mundo para contemplar o que meu Pai está fazendo, se eu sei tudo que Ele está fazendo? Mas isso era Cristo nos dando um referencial, era Ele sendo um modelo para nós, para seguirmos os passos dEle. A principal vocação profética é um chamado para ver o que Deus está fazendo e não para me ocupar em fazer e fazer e fazer. Eu vou repetir isso para você entender. Que a principal vocação profética é um chamado para ver e não para se ocupar no muito fazer. Às vezes a gente, mulher, tem muito esse problema, mais do que homem. A gente é tão fazedora que a gente faz e faz, a gente pega tudo que está na nossa mão, a gente pega o que está na mão dos outros, às vezes. E Deus está querendo que você contemple, que você pare. Sexta-feira eu tive uma visão aqui na igreja. E Deus falava, pare. E aí eu, eita, minhas mãos largando tudo, eu largando o microfone. E às vezes é esse lugar que Deus quer a gente. Você acha que Moisés, quando subiu no cume daquele monte, ele ficou fazendo algo a não ser contemplar o que Deus estava fazendo? Ai dele! Ai de Moisés. Só que a questão é essa, a gente é como se diminuíssemos o agir do Espírito, porque na nossa cabeça humana parece que ele mudou. O Espírito que fazia na antiga lei e veio ali no cume do monte e queimou a sarça, é o mesmo Espírito que também fala para a gente, para, observa, dá um tempo aí, ó, você está muito ocupado fazendo. E a gente tem que saber frear as coisas. Alguém profético é alguém que discerne o que Deus está fazendo e peraí, calma. Opa, agora não é hora disso. O Espírito Santo fica aqui, ó, sussurrando tudo no ouvido. E você obedece, porque você é íntimo, você conhece. As Escrituras, elas mostram que no primeiro pacto, na antiga lei, Deus falava com o seu povo por meio de profetas, mas a partir dos últimos dias, a partir de Cristo, Ele vem falando em audível voz acerca do Filho. Vamos ler Hebreus 1. Hebreus 1, 1 e 2. Pode ler quem abriu. Alguém pode ler, por favor? Jesus é o cumprimento de toda a lei. E agora toda a revelação, ela passa, é como se ela atravessasse Cristo. E aí a gente vai ler agora Apocalipse, que eu amo. Vocês já me viram falando poucas vezes disso. 19 e 10. Vai ser o meu texto áureo agora para sempre. Meu texto base. Alguém lê para mim? Uau! Então aqui, João estava vendo algo. João estava vendo algo. E aí ele se prostra para adorar o anjo. E aí o anjo fala, não faça isso. Devolve para mim o texto, pelo amor de Deus. Adore somente a Cristo, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a profecia só comunica e revela o que testifica sobre Jesus. O meio, tudo que tem a ver com o profético é inteiramente sobre Cristo, amém? E aí a gente vai falar agora sobre o ofício profético. Primeiro de tudo, aí Natália, cadê a Natália? Primeiro de tudo, profeta de ofício, profeta dos 5 ministérios, nasce. Ninguém consegue buscar esse dom. Ninguém consegue pedir e receber, porque é um encargo de Deus, é uma vocação. A pessoa nasceu
porque Deus sonhou para ela que ela fosse levantada para um tempo específico, para uma obra específica, amém? Mas Jéssica, caso esse profeta não se posicione, Deus já preparou outro. Existe outra pessoa que Deus já levantou e vai se posicionar. E isso aconteceu, eu já vi muito acontecer. E, inclusive, é muito importante a gente entender que profeta de ofício, ou o profeta dos 5 ministérios, ele é alguém que ele não é uma pessoa profética, mas é alguém que Deus levanta com um encargo, com uma responsabilidade. E a gente vai falar um pouco sobre essa responsabilidade. Mas eu quero primeiro tratar com vocês que não existe autoenvio para o ofício profético. Ninguém pode se autodeclarar profeta. Ninguém pode se autoenviar. Estou pastores, eu estou indo agora porque eu sou profeta e Deus quer que eu vá para as nações. Isso não existe. Tá bom? Existe um reconhecimento celestial, existe um reconhecimento terreno da liderança, inclusive existe um reconhecimento da própria igreja, que consegue testificar o que Deus faz através da vida daquela pessoa. E não é sobre o quanto de profecias ela entrega. Vocês sabiam? Que curioso. Porque tem gente que acha que quem mais profetiza é profeta. Não! Na verdade, o profeta é alguém que anda com Deus, íntimo de Deus, para quem Deus conta todos os minuciosos segredos, para quem, na verdade, retém muito mais palavra profética do que libera. E essa é uma chave, que às vezes a gente, por fazer, acaba não entendendo. Que Deus, Ele não quer que por você acessar o profético, você saia... Teve um culto que a gente foi... E eu quero falar isso como exemplo de maturidade, tá bom? Para que vocês recebam isso aí, em nome de Jesus. E eu vi uma pessoa que entregou 13 palavras proféticas. Ah, Jéssica, mas pode. Claro que pode. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Que é bom que toda a igreja profetize, não é? Se o culto tinha 50 e o cara sozinho entregou 13, vamos lá, gente, fazer as contas aí, é matemática. Você entendeu? O profeta, ou o que exerce o dom profético, não tem necessidade de eu querer ir lá e, você. Porque Deus vai fazer. Você sabia que Deus vai fazer? Mesmo se você tem o dom, mesmo se você recebeu. E eu não estou te falando isso para você desanimar, não. Mas começa a fazer prova. Senhor, se você quer que eu entregue essa palavra profética, testifica assim. Ele vai testificar. Senhor, se você não quer... gera no meu coração essa certeza, essa convicção. E Ele vai fazer. A gente, às vezes, tem que também saber ver. Porque quando você é profético, agora, profético não é profeta, quando você é profético, é muito natural acessar tudo que Deus está fazendo no ambiente espiritual. Você vai ver, às vezes, a gente para e fica trocando figurinha de quem teve a mesma visão. E se as pessoas da mesma casa, isso acontece, né? Às vezes... Aline e Laura trocam, com certeza Elisângela e Enzo trocam essas informações, Meina troca essas informações, porque a gente está acessando o mesmo ambiente, e é óbvio que o Espírito vai derramar, só que ser profeta não é sobre muito fazer, e sim sobre ver. Existem pessoas que são visuais, mas existem pessoas que são auditivas. O ofício do profeta é um chamado para alguém que Deus levanta no governo da igreja. Pode acontecer que exista profeta que não é levantado para o governo, mas aí vai ser sobre o posicionamento dessa pessoa, a vida conjugal dessa pessoa, a vida particular dessa pessoa, os frutos dessa pessoa, e aí, dependendo de tudo isso, ela vai ou não ser levantada. Mas, quando Deus levanta um profeta, é porque Ele está levantando alguém para ajudar e aperfeiçoar a igreja, e isso leva ele para o governo da igreja. A diferença do profeta para quem profetiza é que quem se move no profético fala da mente de Deus. Já o profeta treina a igreja para ser profética. Vocês conseguiram entender isso bem? Amém? Então, quem é profético, ele vai falar e se mover sobre tudo que Deus está falando e fazendo. Quem é profeta, Deus levanta para que essa pessoa treine a igreja, para que essa pessoa capacite a igreja.
A principal diferença de um profeta e de alguém profético não é o dom de profecia, porque o profeta não chegou no meio do caminho, ele estava lá desde o fundamento daquela igreja. Ou Deus o levantou, porque em algum momento aquele outro profeta... Gente, é a mesma coisa de um pastor. Lembra que a gente falou que os 5 ministérios são nivelados? Lembra? Então, do mesmo jeito de um pastor, sempre vai ter um profeta do lado de um pastor. Ou esse pastor vai ser extremamente apostólico e vai se mover no profético, e aí não vai precisar de um profeta do lado dele. Mas Deus sempre faz isso. Eu quero que vocês olhem lá para trás. Quem que Deus colocou do lado de Davi? Pode falar. Não, como conselheiro. Não, como conselheiro. Ele foi conselheiro, eu sei que Natan foi conselheiro. Não, mas como conselheiro para capacitá-lo, para liberar a palavra, para Samuel. Quem que Deus foi lá e levantou para apontar para ele o caminho? Para instituir um reino. E isso não foi só uma vez. Antes de Davi foi Saul. E para quem que Deus aponta primeiro? Profeta. Então, esses fundamentos, tudo que é fundamentado, Deus vai fazer através do ministério apostólico e através do ministério profético. Quem tem o dom profético irá profetizar. E isso não faz dele menor, já que todos são um corpo e fazem parte de um mesmo serviço, a preparação da noiva. Então, com isso, eu quero muito falar sobre a questão de que nós não devemos olhar para nós e falar: poxa, mas eu profetizo a minha vida inteira e eu não tenho reconhecimento profético, porque não é sobre você, não é sobre mim. É sobre a noiva de Cristo. É sobre o preparamento, sobre a dispensação que Deus está derramando para essa igreja, para que ela se torne pronta. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu estou muito tendencioso a cair em alguns pecados que eu vou falar aqui, em também querer a glória, querer o aplauso, querer o reconhecimento. E esse lugar é um lugar perigoso, tá bom? E aí, para a gente entender muito bem isso agora, sobre o profeta, eu quero que vocês visualizem o profeta como um treinador. Aí fica fácil, porque ele é alguém que Deus dá, que ele está escalando o time, está preparando, está falando: vai para o banco, senta. E óbvio que isso é uma conjectura, tá, gente? O profeta não vai botar ninguém no banco, não. Os 5 ministérios funcionam assim, treinando, e o sucesso deles é quando eles se tornam inúteis. Então, o sucesso de um profeta, o sucesso de um pastor é se tornar inútil. É a igreja não precisar mais daquele serviço. É a igreja ser extremamente profética, extremamente pastoral. Amém? A marca de um profeta é a amizade com Deus. O profeta é alguém que Deus tem por companhia em todo o tempo. Deus e o profeta são confidentes e eles têm segredos juntos. O profeta tem mais segredo com Deus do que profecias liberadas. E eu quero ler com vocês Amós 3, vamos lá? Versículos 7 e 8. Eu amo essa palavra. Todo versículo eu falo isso. Alguém lê para mim? Amós 3, 7 e 8. Pode ler. Ah, não, é isso mesmo. Está ótimo. Então, profetas não apenas falam da palavra, mas eles precisam encarnar a mensagem que eles vivem. E aí é uma vida inteira gasta falando sobre arrependimento, sobre o reino de Deus, sobre santidade, sobre devoção. E ele sempre é alguém também que vive à frente do tempo dele. Existem coisas que a igreja vai viver que o profeta viveu um pouco antes. E isso, às vezes, vai ser muito no secreto. Às vezes, não vai ser uma coisa para todo mundo ver, mas é algo que Deus faz. E aí, a palavra em Amós aqui está dizendo que, certamente, Deus ele não faz nada sem comunicar aos seus servos, os profetas. E isso é por quê? Porque eles estão observando, vendo Deus fazer, ouvindo Deus falar. E aí Deus vai lá e comunica para eles. No Antigo Testamento vemos o ofício profético com uma marca bem definida. Essa parte que eu vou falar pode ser um pouco difícil para vocês entenderem, que é sendo muito clara. Eu vou falar sobre vidência. Quem já ouviu falar de vidência?
E aí, se você não entender, eu vou te pedir para você me procurar, tá bom? Porque eu vou passar por ela com o mesmo tempo que eu estou passando pelas outras coisas. E o que acontece? Pessoas proféticas têm por característica a vidência. E eu vou te mostrar isso na Bíblia, para você não falar que eu sou um herege. Vamos abrir a Bíblia, lá em 1 Crônicas 26, 28. E aí a gente vai entender. Vidente, todo mundo olhando para mim primeiro. Vidente é aquele que vê. Então, pode ser visão aberta e sonhos. Essas são as formas do vidente ver o que Deus está fazendo. E a gente vai ver exemplos bíblicos sobre isso. 1 Crônicas 26, 28. Aí vamos abrir na Bíblia para ser mais rápido? Alguém abre para mim 2 Samuel 24, 11. Alguém abre para mim 1 Crônicas 25, 5. E alguém abre para mim Amós 7, 12. Foi rápido? Conseguiram? Primeiro texto, 1 Crônicas 26, 28. Quem abrir pode ler. Então, a gente viu aqui uma referência bíblica provando que Samuel era vidente. Repita comigo. Vidente. E isso não é antibíblico, tá bom? Próximo texto, 2 Samuel 24, 11. 2 Samuel é o outro, que é a primeira. Não, é a segunda mesmo, eu devo ter falado errado. 2 Samuel 24, 11. Pode ler. Amém? Então, Gade era um profeta a quem Deus usava para que ele fosse a Davi e comunicasse coisas acerca da vontade dele. E aí, enquanto Davi se levantou, Deus chama o profeta Gade e já tinha mostrado para ele, e aí ele deixa claro, ó, o vidente. Amém? Próximo texto, 1 Crônicas 25, 5. Pode ler. Então, aqui está falando sobre um exemplo de que Emã era um vidente para o serviço do rei. Próximo, Amós 7, 12, último. Tem mais, mas tá bom, vocês já entenderam que tem um montão na Bíblia. Amós 7, 12. Pode ler. Amós 7, 12. Então, Amós estava expulsando... Amazias estava expulsando Amós, falando, vai embora, vidente. Ou seja, ele era alguém também que via. E o vidente é aquele que vê. E isso acontece através da visão aberta, onde Deus acessa o intelecto e o entendimento daquela pessoa, fazendo com que ele veja o que Deus quer que ele veja. E isso também acontece com sonhos. Então, agora, em nome de Jesus, eu quero quebrar essa expectativa de que quem está vendo é maior de quem está sonhando, porque ambas formas são meios para Deus comunicar a sua vontade, amém? E ambas as formas também devem ser julgadas como uma profecia, amém? Amém. Então, todo mundo entendeu que tem vidente na Bíblia. E aí agora eu vou te falar uma coisa muito legal. A vidência na Bíblia, ela tem por raiz hebraica a palavra Ra. E aí a gente vai ler lá em 1 Samuel 9, 9. Vai falar de Samuel de novo. Pode ler para mim. Ra é a palavra usada nesse texto. O profeta daquele tempo era chamado de vidente. Eu não vou ler o outro porque não tem necessidade, mas também existe uma raiz bíblica que chama chose, que parece inglês, né? Eu estou falando provavelmente errado, mas é hebraico. E essa palavra também faz referência a vidente, que é o mesmo significado desse texto aqui. Por que o profeta era um vidente? Porque ele é alguém que via, logo previa.
E aí, o que o diabo foi lá e fez? Sujou a reputação de profetas e videntes, transformando isso em algo místico, mas não místico de uma forma bíblica, porque também existe na Bíblia isso, e eu não vou entrar nesse ramo com vocês, porque não tem necessidade, mas sim para que as pessoas ficassem confusas, porque quem vê é alguém que sabe mais que Deus. Quem vê é alguém que está comunicando que a igreja não comunica. Quem consegue me falar meu futuro é diferente do que eu vejo aí nas igrejas. Só que isso é um ensino errado, inclusive, que o diabo intencionalmente implantou no mundo. Porque o que acontece? Uma vez, eu estava vendo um podcast do Theo Hayashi, e como uma estratégia de alcançar pessoas na faculdade, né, isso tem milhões de anos, ele sentou na... qual que é a faculdade de São Paulo? Não. Isso, essa aí, na Mackenzie. Ele sentou na faculdade, reuniu alguns dos grupos lá, não existia Dunamis na época, gente, não existia nada disso, era só mato. E aí, ele botou aqui, veja o seu futuro. E, gente, o profeta faz isso, o profético faz isso. E ele fez isso com uma sacada importante, que Deus o direcionou na época. E aí as pessoas chegavam para ele e falavam, você é vidente? Aí ele falava, não, porque eu não sou profeta, mas eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Orava pela pessoa e declarava algo que Deus iria fazer, ou algo que era sobre o coração de Deus, sobre como Deus via aquela pessoa. Ele comunicava algo que estava no coração de Deus. E aí aquele grupo foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí vocês já sabem, né? Evangelismo, foi um evangelismo. E, às vezes, essas ferramentas, elas são usadas pelo diabo como uma forma de limitar e até confundir as nossas ferramentas e dons bíblicos que o Espírito capacitou. Mas a gente tem que começar a disseminar. É óbvio que eu não vou sair por aí falando nas igrejas, ai, fulano na minha igreja é vidente, eu sou vidente, porque a gente vai causar polêmica e a gente não quer isso. Mas, na raiz bíblica, a palavra no original tem por chamado vidente, tá bom? Então, para a gente desconstruir aí esse ensino errado. Eu quero também mostrar para vocês algumas referências que eu só vou citar, a gente não vai abrir para a gente ganhar tempo. Que lá, em Isaías 6:1, ele vê Jesus assentado num trono. E aí depois, em Daniel 7, ele vê sonhando, porque ele fala, e eu vi enquanto dormia. E aí ele vê sonhando 4 animais. Lá em João, no capítulo, esse a gente vai ler. João, em Apocalipse 1, versículo 10 e 11, eu vou ler esse. Ele fala assim, João, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro, e envia 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Titiara, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, ele está falando, o que você vê. Então, João também era um vidente. Amém? A gente também vê referências desses mesmos exemplos lá em Jeremias, em Amós e em Zacarias. Ambos eram profetas que acessavam a visão e os sonhos de Deus. Sonhos são uma forma de Deus invadir nossa realidade com a revelação do céu. E quando pedirmos para Deus, para sonharmos, uma vez eu vi o Cantarino falando isso demais, para quem é profético, quem é profeta, peça para Deus sonhos, peça para Deus visões. Porque quando você começa a pedir, você começa a acessar, e você começa a desbravar todo esse lugar que Deus tem para você. E aí você precisa perguntar para Deus. E isso aconteceu com Daniel. Daniel, ele teve uma vez uma revelação, e ele não entendia o que ele estava vendo, ele não entendia o que ele estava ouvindo. E eu quero ler com vocês qual é o nosso método ou protocolo quando nós vermos e ouvirmos o que não entendemos. Daniel 7, versículo 15 e 16. Alguém pode ler para mim?
Então, Daniel, em um certo momento aqui nessa visão que ele estava tendo, sobre os 4 monstros que eu já tinha falado referência, ele se perturba, ele fica chocado. E aí ele chega para alguém que estava perto, era um anjo, e aí ele fala, você pode me explicar o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo? E aí ele dá a interpretação. Então, todos os sonhos, todas as visões, tudo que a gente recebe de Deus, se foi você que recebeu, o maior interessado em decifrar é você. Não pode ser a Jéssica, não pode ser a irmã Aline, não pode ser, a pastora não é muito boa com isso não, não pode ser a Cauana, não pode ser ninguém, a minha mãe. Tem gente que manda mensagem para minha mãe, gente aleatória. Não pode, porque se Deus te comunicou algo, é porque Ele quer que você desbrave o que Ele está querendo falar e o que Ele está querendo fazer. Não entendeu? Orou, foi na palavra, não entendeu? Aí você pede ajuda. Mas não faça as pessoas de muleta no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento, amém? Faça perguntas, mas se aproxime de Deus, queira descobrir o que Ele está querendo fazer, o que Ele te mostrou. E agora vamos para as principais marcas de fé de um ministério profético. A gente já está quase acabando. Uma pessoa profética nunca fala o que sabe ou o que ela quer falar. Ela só fala o que ela está autorizada a falar no lugar que Deus lhe enviou. Então, isso fala muito sobre alguém que é maduro. Às vezes, nós vamos receber informações de Deus que podem ser como uma flecha. Podem ser como um fundamento. Pode ser algo muito poderoso. E você só pode liberar aquilo se Deus te der o aval, se Deus te der a certeza. E, às vezes, a gente se apressa muito, né? Na sexta-feira, eu incentivei muito vocês a profetizarem. Agora, eu já estou falando, vamos ser um pouco mais contido. Às vezes, a gente se apressa muito quando a gente recebe uma palavra profética. A gente fica muito afoito. Gaste aí uns 5 minutos. Ou melhor, espere o culto acabar, para que você vá lá, chame uma testemunha. Isso é bíblico. E aí você declara aquela palavra. Como a gente falou aqui, se a gente começar a quebrar esses meios e essas formas que estão tão enraizadas dentro do que é necessário para se entregar uma palavra profética, a gente vai ter um ambiente de culto muito mais saudável, muito mais organizado. Não é uma palavra ideal, porque o Espírito tem liberdade de fazer o que Ele quiser. Mas, às vezes, essa nossa ânsia de dizer e derramar faz com que, sim, a gente atrapalhe o que Deus já está fazendo. Uma das coisas que eu pratico muito há bastante tempo é, Senhor, se Tu queres falar o que o Senhor está me falando, usa o ministro. Tem um ministro aqui, que é voz de Deus, que está comunicando o que está no coração do Senhor, que pode acessar o que você está vendo, que pode ouvir o que você está ouvindo. E praticamente todas as vezes que eu me coloquei nesse lugar de submissão e sujeição, Deus usou outra pessoa. E sabe o que é lindo disso? Que não é sobre mim, nem sobre a pessoa. É sobre Deus falar com a igreja, com a noiva dele. Amém? Então, a gente precisa entender isso, que uma das maiores marcas de alguém profético não é a quantidade de profecias que eu entreguei, e sim a quantidade de vezes que eu me sujeitei a gerar essa palavra, a servir a minha igreja, a amar o que Deus está fazendo e a esperar. Ser profético não tem a ver com dom, mas tem a ver com viver profeticamente. No Novo Testamento, a gente tem os exemplos de profeta como Ágabo. Ágabo, ele foi um profeta. A palavra está lá em Atos. Deixa eu achar aqui. Atos. Será que eu apaguei? Atos 21. E Ágabo, ele tinha filhas. E aí, quando começa a relatar sobre Ágabo e suas filhas, ele fala, Ágabo, o profeta, e as suas filhas profetisas, que profetizavam. Então, existe diferença, e no Novo Testamento a gente vê alguém com esse cargo, alguém com esse chamado. E teve uma vez que Ágabo profetizou para quem? Para Paulo. E aí, Ágabo profetizou, e ele disse, Paulo, não vá até tal cidade, porque se você for, certamente você vai ser preso. E aí, Paulo parou e pensou, eu vou fazer o que eu preciso, porque a expectativa de Ágabo era, Paulo, não seja preso, não vá para lá. Mas Paulo obedece a Deus, e ele vai
em direção à prisão dele, porque ele sabia que o lugar que Deus estava levando ele era um lugar de obediência, era um lugar onde Deus ia cumprir a vontade dele. Então, o profeta profetizou errado? Não, mas ele profetizou segundo o coração dele. A expectativa era, eu não quero que meu amigo Paulo seja preso. Gente, eu profetizaria isso. Se eu sei que a Tainá vai ser presa ali, eu vou falar, Tainá, não vai. Só que ela tem o Espírito de Deus para discernir. E aí ela vai decidir, não, mas Deus quer que eu vá, então eu vou. E aí o profeta vai ficar triste, 100%. Mas que eu me entristeça, que você se entristeça, mas a vontade de Deus prevaleça, amém? Então isso é julgar a profecia. E aí no Novo Testamento, a gente entende que existe sim, para quebrar isso de que no Novo Testamento não tem profeta. Tem sim. Se alguém falar isso para você, você fala ágabo, a pessoa vai ficar papando mosca, você fala, vai estudar a Bíblia. E aí, a gente vê aqui agora um método para julgarmos e analisarmos a palavra profética. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios 14, 29. Pode ler, quem abrir. Acerca de julgarmos a profecia. Então, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros, ou seja, os outros são pessoas? Não, são os outros profetas. Eles devem julgar cuidadosamente a palavra que foi dita. Então, quando você tiver dúvida sobre uma palavra profética, você vá a alguém profético, alguém que vive no profético, alguém que anda no profético, alguém que é obediente à palavra de Deus, e você peça direcionamento para julgar essa palavra. E aí, pode ser que a pessoa se ofenda. Só que a gente também tem que quebrar isso dentro da nossa igreja, amém? Porque é saudável julgar uma palavra profética. O que eu não posso é, Manuela profetizou para mim. Irmã Aline profetizou para mim. Yes. Não existe um peso profético de acordo com quem profetiza. Não existe isso na Bíblia. Porque aqui, como a gente viu, Ágabo profetizava, mas podia ser as filhas dele, amém? E aí, o interesse é de quem? De Cristo. E para quem? Para a noiva dele, para a igreja dele. Então, a gente precisa aprender esse método e esse cumprimento de julgarmos a palavra a profecia, a palavra profética, e não nos ofendermos, e principalmente não nos preocuparmos se uma palavra profética for errada. Vocês sabiam? Porque o espírito é sujeito ao profeta, e pode acontecer de você falar uma palavra profética que não vai se cumprir, e você não tem que chutar o balde, nunca mais eu profetizo na minha vida, acabou todo o meu ministério. Isso não existe, porque na nova aliança, nossa profecia está sujeita ao erro, e aí o tempo vai dizer se ela é uma profecia verídica, e aí as circunstâncias vão testificar se aquela profecia é verídica. E, principalmente, dependendo se for algo que Deus declarou, o que vai depender é a vontade de Deus e o posicionamento da pessoa. Então, às vezes, você profetizou para uma pessoa, você vai ser pastor de nações. O cara está desviado. Meu filho, você não pode fazer nada. Você profetizou o quê? O desejo do coração de Deus. Esse era a expectativa de Deus, era essa, mas a pessoa não se posicionou e você não tem responsabilidade de fazer uma palavra profética se cumprir, amém? Então, existe diferença em ser profeta e ter o dom de profecia? Toda. Eu vou ler um pequeno texto para vocês, e aí, todo mundo prestando atenção, por favor. A partir da nova aliança, qualquer pessoa que passou pelo novo nascimento pode profetizar. Isso porque ela tem o Espírito Santo de Deus para conhecer a mente e o coração de Deus e comunicá-los a partir disso. Entretanto, o profeta não está limitado à profecia. Ele não pode nem estar profetizando e continuar sendo um profeta. Isso porque a profecia é uma pequena função dentro de todas as responsabilidades de um profeta. Profeta é alguém que, por exclusiva vontade de Deus, é chamado para ser. E alguém profético é algo ou alguém que qualquer crente é municiado para fazer. Amém? E isso a gente precisa entender muito bem. Agora eu vou falar muito rápido
sobre falsa profecia. O que acontece? Gente, eu vou falar muito rápido mesmo. Depois eu vou botar um texto que a Tainá preparou na aula de intercessão lá no grupo, e vocês vão ler sobre isso e mergulhar sobre isso. Jeremias, lá no capítulo 23, ele fala sobre esses falsos profetas que a gente leu aqui, não é? Que profetizam segundo o seu coração. Que profetizam querendo esse lugar de destaque, de honra. Que profetizam só bênçãos, que profetizam só glória, que profetizam só vitória e lucro e benefícios. Mas a gente precisa entender que toda palavra profética que te manipula, atenção a isso aqui, por favor. Se você vai a alguém... Antigamente tinha muito isso, né? Vou lá na casa daquela irmãzinha do coque, porque ela é mulher cheia de Deus, da revelação, do revelamento, e ela vai profetizar para mim. E aí você fica aprisionado a um movimento de toda vez que você precisa fazer algo, eu tenho que ir lá na casa da irmãzinha, eu tenho que ouvir Deus falar. E o nome disso se torna um ciclo de falsa profecia. Porque você está dependente de um homem quando você deveria estar buscando informações diretas no coração de Deus. Então, toda palavra profética que te aprisiona e te faz ser dependente, ela é uma falsa profecia. Até mesmo um ciclo, né? Um ciclo que você está vivendo, pode ser um ciclo de falsa profecia. Não é porque algo não se cumpriu que é uma falsa profecia, mas a gente precisa observar que, às vezes, a falsa profecia ela vai estar lá muito sutilmente aflorada de palavras que vão contra a vontade de Deus, contra o que Deus já foi falando para você. Eu costumo dizer que a palavra profética ela é um mapa. E aí... de acordo com o que você vai caminhando com Deus, esse mapa, ele vai se formando as pecinhas, e você vai encaixando. Deus te comunica coisas, Deus dá um sonho para sua mãe, um amigo seu te fala uma coisa, e aí, eu tenho falado no decorrer dos anos aí, anotem as palavras proféticas, está todo mundo cansado de me ouvir falar isso. Por quê? Porque você precisa, eu preciso parar e analisar tudo aquilo ali. Olhar para trás e ver o que não se cumpriu. Por que não se cumpriu? O que eu preciso fazer? Como eu disse na sexta-feira, a gente tem que parar de deixar na prateleira palavras proféticas como se elas fossem prêmios. Como se elas fossem, vou no culto porque Deus precisa falar comigo. Pô, e todas as vezes que Ele já falou e não mudou nada. Sabe? Comece a exercitar o que já foi liberado, comece a aplicar o que já foi liberado, porque senão corre o risco de você estar dentro desse ciclo, de uma falsa profecia, de um lugar de dependência. E não culpa do homem, não, culpa sua, culpa minha. Amém? Tudo que está fora de Cristo não é profético e pode ser considerado como falso. Aqueles que se ofendem com o julgamento da profecia ou não são maduros e não se sujeitam, podem também ser profetas que estão tendenciosos ao falso profético, ou até mesmo são falsos profetas. A pessoa que é independente do corpo de Cristo e é guiado, segundo ela, pelo Espírito, mas não congrega numa igreja, não se submete a uma igreja, mas é profeta. Não... Você nunca vê a pessoa num culto de domingo. Eu sou da igreja fulano de tal. Mas está lá profetizando. Ou pregando. E, não, eu sou profeta. Provavelmente não. Porque, para que Deus levanta um profeta? Para a igreja. Então, não faz o menor sentido, amém? Existe hoje, na igreja brasileira, algumas influências demoníacas, eu vou falar muito rápido disso. E essas influências, elas têm agido com o interesse de manipular e seduzir pessoas proféticas ou profetas para um lugar onde o centro da profecia seja essas pessoas. E o nome dessa influência é a influência de Jezabel. Vou falar dela primeiro porque é a mais grave. A influência de Jezabel não é uma possessão. Então, alguém que está influenciado por Jezabel não está endemoniado. Não é uma pessoa... Não é isso. Influência de Jezabel são sutilezas, são
sussurros, são fermentos que crescem no coração de pessoas proféticas, de pessoas que se levantam contra líderes da igreja, contra ministros do evangelho, e o objetivo é difamar, atacar, degrinir e destruir o quê? A igreja. Então, a gente tem que ter atenção a tudo que nos leva para esse lugar de muito... Gente, todo questionamento à liderança, ele é saudável. É saudável, de verdade, porque a gente não vive em uma... Não sei se é a palavra. Monarquia? É monarquia? É monarquia, não é? A gente não vive em uma monarquia e autarquia. A gente não vive nada que é absoluto. O nosso rei absoluto é Cristo. Então, todo questionamento é saudável, desde que ele seja feito com honra, desde que ele seja feito com respeito, desde que seja feito com verdade, com justiça, através da palavra. Agora, esse fermento, esse lugar que às vezes a gente é levado para ser tentado em falar mal do líder, em apontar defeito toda hora, em só difamar, em só criticar. Isso é uma influência chamada o espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel. E a gente precisa ter atenção a isso, porque, de novo, não é uma possessão. Todos nós estamos sujeitos a isso. Inclusive, eu oro sempre sobre isso, e eu peço a vocês que façam. Dobrem o joelho no pó e clamem: Senhor, se eu tenho sido um meio para fermentar, para difamar, me limpa, me purifica, blinda os meus ouvidos, porque isso é sutil. Amém, irmãos? Por favor, é muito importante isso. É algo que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Não é na Fé para Todos só. A igreja brasileira tem sido atacada por essa influência. E o meio com o qual Jezabel entra na igreja é a imoralidade sexual. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. Porque é tudo que é tentado ao corpo, tudo que é tentado à glória de eu aparecer. Então, flertes, desejo de ser colocado em um lugar que não é meu, desejo de aparecer com minhas roupas, com o meu portar, com o objeto de tudo ser o homem, sabe? Não tem esse lugar? Então, isso é uma influência de Jezabel. Porque a imoralidade sexual não é só o pecado. É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, e é a soberba da vida. É a gente querendo um lugar de destaque, amém? Outro meio é a influência de Balaão e a influência de... Deixa eu olhar aqui, minha cola. Nicolaítas. Esses dois, eu vou colocar lá no grupo para poder ficar mais explicadinho para vocês. Mas a nossa igreja, Deus já revelou, Deus já mostrou, tem sido muito atacada por essa influência de Jezabel, que tenta fazer tudo isso aqui que eu falei. E é necessário que nós venhamos limpar as nossas mãos e os nossos corações para todo o serviço profético que nós executamos na casa de Deus. Amém? Porque ele não pode ser impregnado dessa influência, dessa sujeição de que profetiza de novo para que as pessoas te reconheçam, profetiza de novo para que você seja notado, profetiza de novo para que você ganhe mais acesso, para que você ganhe mais voz. Isso é Jezabel. E a gente precisa ter cuidado com esse lugar, amém? Porque quem dá a glória é Deus, porque a glória é dele, para ele e só dele. E com isso, a gente encerra aqui o nosso seminário. E eu quero